Salmo 27, nós vamos ler a partir do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilos no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeitas ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Morreria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você é supersticioso? Quando você tem uma visita na sua casa, essa visita não te agrada muito, você coloca uma vassoura atrás da porta para que a visita vá embora mais cedo? Quando você quer espantar o azar, você bate 3 vezes na madeira? Ou então, quando na passagem para o Ano Novo, no Réveillon, você se veste de branco, você se recusa a comer a carne de aves, porque afinal de contas as aves ciscam para trás e você quer que o ano que vai se iniciar agora seja um ano em que você avance na vida, não um ano em que você retroceda. Sinceramente, eu espero que você não seja supersticioso, que você não faça nenhuma dessas coisas. Tristemente, nos últimos anos e décadas, inclusive, o evangelicalismo, as igrejas evangélicas, elas foram e continuam sendo inundadas com costumes e práticas que são supersticiosas. E talvez a mais comum e a mais aceita de todas essas superstições, talvez até o ponto de alguns de vocês terem crido nela, é aquela superstição cuja máxima é a seguinte: as palavras têm poder. Essa superstição reza que aquilo que você fala, seja positivo, seja negativo, tem o poder de operar ou o bem ou o mal que você falou. Ou seja, você só pode confessar coisas positivas acerca de si mesmo e acerca dos outros. Você jamais deve confessar coisas que são negativas. E é por isso que essa superstição ela recebe o nome de confissão positiva. Imagine que você esteja doente.
talvez você nem precise imaginar que está doente. Talvez você realmente esteja doente. E estando doente, obviamente, você quer ficar curado, né? Ninguém quer permanecer doente. Segundo a heresia, a superstição da confissão positiva, para ser curado, você jamais deve reconhecer a existência da doença. Você apenas deve reconhecer a realidade da cura que ainda não se manifestou. Você nunca poderá dizer, estou doente, segundo a confissão positiva. Ou ainda, você nunca poderá dizer, eu estou com dor. Porque se disser isso, você estará dando espaço, você estará dando legalidade para que o diabo atue na tua vida. Estando doente, você deve dizer, eu não estou doente. Estando com dor, você deve dizer, eu não estou com dor. Não me dói nada. É claro que essa superstição... Coitado do homem, eu acho que ele entendeu tudo errado que eu estou dizendo. Tudo bem. É claro que essa superstição, ela não tem base bíblica alguma, porque Provérbios 18, 21, a vida e a morte estão no poder da língua, não significa, não afirma aquilo que os adeptos da confissão positiva ensinam. Ah tá, agora é o pai que está entrando. Pensei, vai voltar. Sim. Em nenhum lugar da Escritura você é ensinado que as palavras que saem da tua boca têm o poder de modelar ou modificar a tua realidade. Em nenhum lugar está escrito isso. Em nenhum lugar da Escritura te é dito que se você tiver fé, você deve negar a realidade do sofrimento e da dor. Em nenhum lugar a palavra de Deus diz que fé é negar o sofrimento. Pelo contrário, a verdadeira fé é aquela que encara o sofrimento. A verdadeira fé é aquela que reconhece a existência do sofrimento e da dor. E eu poderia provar isso para vocês citando qualquer um dos milagres que Jesus operou, mas eu vou citar apenas um exemplo. O exemplo do cego Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Se Bartimeu cresce na confissão positiva, se ele cresce que as palavras têm poder, como ele responderia à pergunta de Jesus? Como Bartimeu poderia pedir que Jesus o curasse da cegueira, se ele não poderia, em hipótese alguma, reconhecer ser cego?
Porque é isso que a confissão positiva diz, né? Se você, sendo cego, você não pode dizer, eu sou cego. Não, você deve dizer, eu vejo. Você deve apenas confessar coisas positivas. Se pensasse que a fé confessa apenas coisas positivas e jamais reconhece as negativas, ao responder a Jesus, quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Bartimeu teria que dizer o seguinte, Senhor Jesus, o Senhor não tem nada a fazer por mim, porque os meus olhos são perfeitos. A minha visão é perfeita. Não há nada que o Senhor possa fazer por mim, porque tudo em mim é perfeito. E o que Jesus diria para Bartimeu? Jesus diria, tá bom então, Bartimeu, foi bom te conhecer, tchau. Eu não entendi exatamente porque tu estava clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim se tudo está bem contigo, mas tudo bem, tchau. A confissão positiva de Bartimeu não lhe renderia nenhum milagre da parte de Jesus. Mas ao reconhecer a dor e o sofrimento da sua cegueira, ele recebeu de Jesus a cura. Quando Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A fé verdadeira jamais te leva a negar a realidade da dor. A fé verdadeira jamais te leva a negar a realidade do sofrimento. A fé que prevalece com Deus e recebe de Jesus aquilo que pede, sempre vai te levar a encarar o sofrimento. A encarar a dor que você sente. De fato, como você poderia orar a Deus para que Ele te livre do sofrimento e da dor, se em momento algum você pudesse confessar estar sofrendo ou sentindo dor alguma? Como ensina a confissão positiva. Porque não me parece que uma oração na qual você diria, Senhor, tem misericórdia de mim, me salve, porque aí você se lembra que não deve confessar nada negativo, você completa, porque eu não tenho nenhuma dor e nenhum sofrimento. Essa oração não faria nenhum sentido. A fé, então, deve te levar a encarar e reconhecer a dor e o sofrimento como reais, como coisas palpáveis. E, ao mesmo tempo, a fé deve te levar a confessar a realidade de que Deus é o teu libertador, Deus é o teu salvador. Ocorre que, muitas vezes, essas duas realidades elas entram em conflito nas nossas mentes. Muitas vezes você não vai conseguir conciliar a realidade da dor e do sofrimento com o fato de que Deus é o teu Salvador, Deus é o teu libertador, porque você vai se questionar, como pode ser que eu esteja sofrendo e Deus seja o meu libertador? Como pode ser isso? Como pode ser que Deus seja o meu Salvador e eu continue sentindo dor? Como pode ser isso? Esse conflito, quando ele existe nas nossas mentes, ele perturba a nossa fé e ele confunde as nossas mentes. E a boa notícia é que Deus nunca abandona os seus filhos na perturbação e na confusão. Deus nunca nos abandona na confusão. Deus nunca permite que nós sejamos perturbados. O Salmo 27, ele é perfeito para resolver esse conflito que pode existir nas nossas mentes, exatamente porque nele, nesse salmo, nós encontramos uma canção de confiança em Deus, na primeira parte, e na segunda parte, um lamento por causa do sofrimento.
Nos primeiros 6 versículos desse salmo, Davi canta a sua confiança em Deus. De que ainda que um exército o cercasse, ele não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra ele, ele ficaria tranquilo, confiando em Deus. E daí já logo, a partir do versículo 7, ele começa a lamentar o seu sofrimento, a sua dor, as situações adversas da vida. À medida em que nós considerarmos essas duas realidades que você deve confessar com fé, ou seja, a confiança em Deus e o lamento pelo sofrimento, você verá que, na verdade, ainda que te pareçam contraditórias e irreconciliáveis, essas duas realidades elas se harmonizam no propósito maior de Deus para você, que é mostrar a você o quão grande Ele é e quão maravilhosa é a sua salvação. Esse salmo, ele vai te ensinar que o propósito de Deus para você não é apenas te livrar do sofrimento e da dor, mas é usar a dor e o sofrimento ao teu favor, para o teu bem. Conforme Paulo escreveu aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa o sofrimento e a dor para te fortalecer e para te levar para mais perto dele. Se nós resolvêssemos esse salmo numa frase, nós teríamos o seguinte: busque a Deus no dia da adversidade e Ele te defenderá, esconderá e abençoará. Então não se deixe levar pela superstição da confissão positiva. Porque a confissão positiva não te leva a lugar nenhum. Não reconhecer a dor e o sofrimento não é diferente de bater 3 vezes na madeira para espantar o azar. Se recusar a reconhecer a realidade da dor e do sofrimento é a mesma coisa que botar uma vassoura atrás da porta quando você quer que uma visita chata vá embora logo. É a mesma superstição. Não se deixe levar pela superstição da confissão positiva. Porque a confissão positiva jamais vai receber de Jesus a libertação e a salvação do sofrimento e da dor. Porque se eu me recuso a reconhecer que preciso ser salvo de alguma coisa, Jesus não vai me salvar. Porque Jesus só veio salvar aqueles que reconhecem a necessidade de salvação. Isso se refere tanto a perdão dos pecados, salvação eterna, como também qualquer outra bênção que a gente possa receber de Jesus. Se eu digo isso está tudo bem, Jesus vai acreditar naquilo que eu estou dizendo. Embora ele saiba que não esteja tudo bem. Mas ele vai dizer, como é que eu posso te ajudar se tu não quer ser ajudado? É impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Você já tentou fazer isso? Você vê uma pessoa que ela vai se quebrar, ela vai se dar mal, e você quer ajudar ela a não se dar mal. Mas essa pessoa não quer ser ajudada. Por mais que você se esforce, você vai ter que ver ela se dar mal. Você vai ter que ver ela se quebrar na vida, porque ela não quer ser ajudada, ela não reconhece a necessidade que precisa de ajuda. Aprenda com Davi a encarar a realidade da dor. Aprenda com Davi a encarar a realidade do sofrimento e a confessar confiança em Deus como aquele que salva e liberta o seu povo. Aprenda a ter com Davi uma fé que enfrenta o sofrimento e que vence o sofrimento. Reconheça a realidade do dia da adversidade e então busque a Deus. Busque a Deus no dia da adversidade e Ele te defenderá, esconderá e abençoará. Como eu disse antes, o Salmo 27
ele pode ser dividido em duas partes. Um cântico de confiança em Deus, nos primeiros 6 versículos, e um lamento a Deus por causa dos sofrimentos, versículos 7 até o 14. Mas além dessa divisão, nós podemos dividir o Salmo 27 em 4 pontos. O primeiro ponto, os versículos 1, 2 e 3, nos ensina o seguinte, ou melhor, esse ponto te ensina o seguinte: Deus te defenderá no dia da adversidade. Nos versículos 4 e 6, eles te ensinam que Deus te esconderá no dia da adversidade. Os versículos 7 a 10 ensinam que Deus te ordena a buscá-lo no dia da adversidade. E nos versículos 11 ao 14, eles te ensinam que Deus te abençoará no dia da adversidade. Então nós vamos começar no primeiro ponto. Deus te defenderá no dia da adversidade. É por confiar tanto em Deus que Davi começa esse salmo dizendo que o Deus da aliança, Yahvé, o Senhor aqui, é a sua luz, é a sua salvação e é a força, a fortaleza da sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Davi afirma que Deus é a sua luz. Mas o que significa isso? Ser luz significa que Deus é a fonte da vida de Davi. Deus é a fonte da vitalidade de Davi. E é quase difícil a gente ler esse versículo aqui e não nos lembrarmos daquilo que João escreve no início do seu evangelho. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, Davi começa dizendo nesse salmo. Em Jesus nós temos luz. E a luz que nós temos em Jesus é a vida. Então, quando nós falamos que ao dizer que Deus é a sua luz, Davi está afirmando que Deus é a sua fonte de vida e vitalidade, nós nos referimos à vida e à vitalidade do próprio Deus. E assim como João, no início do seu evangelho, relaciona a luz e a vida que existem em Jesus com a salvação, assim também Davi faz aqui, adicionando que Deus é a sua salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, Deus é aquele que salva a Davi. Deus é o salvador de Davi em todos os sentidos e de todas as maneiras. Seja com relação ao perdão dos seus pecados, seja com relação ao sofrimento e à dor. Deus é a minha salvação, diz Davi. Sendo que Deus é a fonte de vida e vitalidade espiritual de Davi, sendo que o próprio Deus é a salvação de Davi, a quem Davi temeria? De quem Davi teria medo? Mas além de ser a sua fonte de vida, vitalidade e salvação, Deus era também a força da vida de Davi. Ou colocando de uma outra maneira, Deus era a fortaleza da vida de Davi. Deus era a fortaleza na qual a vida de Davi estava protegida. Dessa forma, de quem Davi teria medo? E é impossível nós lermos esse versículo aqui e não nos lembrarmos daquilo que Paulo escreve lá em Romanos 8. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo e espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Davi fala aqui em apenas um versículo, Paulo expande em vários versículos lá em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Davi está dizendo aqui. Se Deus é por mim, do que eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Agora, um cuidado que a gente tem que ter, tanto ao ler esse versículo aqui, versículo 1, como também Romanos 8, nós não podemos pensar que Davi e Paulo estejam ensinando um triunfalismo barato. Aquele triunfalismo que diz que nenhum mal vai recair sobre nós. Porque não é isso, não é isso que nem Davi nem Paulo estão dizendo. Porque tanto um como o outro, eles reconhecem a existência da dor e do sofrimento. Então, se Paulo não defende um triunfalismo barato em Romanos 8, o que ele quer dizer com em todas essas coisas somos mais que vencedores? Porque é quase sempre dessa forma, de acordo com esse triunfalismo barato, que a gente vê esse versículo sendo citado, especialmente em algumas canções evangélicas. Esse versículo é cantado, somos mais do que vencedores, como se ele significasse que nenhum mal chega até nós, que nenhum sofrimento nos toca, que nenhuma dor vem sobre nós. Se Davi não defende um triunfalismo barato aqui no Salmo 27, o que ele quer dizer com a quem temerei? Logo depois de afirmar que Deus era a sua vida, vitalidade, salvação e fortaleza. Tanto Paulo quanto Davi, eles querem dizer que Deus não permitirá que Satanás atinja os seus propósitos com o sofrimento e a dor que ele suscita contra nós. Quando o diabo planeja o mal contra nós, ele pode usar tanto os seus fantoches humanos, os incrédulos, como também ele pode usar circunstâncias que fogem da esfera de atuação humana. E a gente pode pensar em Jó, por exemplo. No primeiro ataque do diabo contra Jó, o diabo usa o quê? O diabo usa fantoches humanos. Vem um determinado grupo lá e rouba o gado, os vários gados, os vários animais que Jó tem. Mas o diabo também usa circunstâncias que fogem da esfera da atuação humana. Quando, por exemplo, os filhos de Jó morrem, vem um vento, um vendaval, um furacão, um tornado, e destruiu a casa onde os filhos de Jó estavam. A casa caiu e matou a todos eles.
Então, quando o diabo planeja o mal contra nós, ele pode usar tanto os seus fantoches humanos como também circunstâncias que fogem da esfera da atuação humana. Mas seja qual for o modo como ele esteja agindo contra nós, quando o diabo planeja o mal contra nós, o objetivo do diabo é nos levar a rejeitar a Deus. Para que, tendo rejeitado a Deus, nós sejamos destruídos. E a gente percebe isso também na história de Jó. Quando o diabo fala a Deus o seguinte: retire de Jó a tua... É claro que ele te serve. O Senhor abençoou ele em tudo. E o Senhor protege ele de tudo. Experimente tirar de Jó a tua bênção e proteção, e verás como ele blasfemará contra ti na tua face. Então, quando o diabo planeja um mal contra nós, o objetivo do diabo é, em primeiro lugar, nos levar a blasfemar contra Deus, para que, tendo blasfemado contra Deus, nós sejamos destruídos. Mas enquanto o diabo planeja um mal contra nós, visando a nossa destruição, Deus usa o mal planejado por Satanás para o nosso bem. Isso, de novo, pode ser verificado na história de Jó. Antes de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, Jó não tinha um conhecimento muito claro acerca de quem Deus era e de como Deus agia. Mas depois, ele confessa que agora ele entende melhor a Deus. Ele sabe melhor quem é Deus e como Deus age. É por isso que Davi pode se gloriar de Deus ser a sua vida, a sua vitalidade, a sua salvação e fortaleza, quando ele diz: a quem eu vou temer? Porque eu sei que, embora o diabo, usando os meus inimigos, ele quer me destruir, Deus não vai permitir que o diabo me destrua. O meu mundo, tudo ao meu redor pode estar ruindo, caindo aos pedaços, mas eu sei que Deus não vai permitir que o diabo me destrua. É isso que Davi quer dizer quando ele diz aqui: a quem temerei? De quem me recearei? Porque ele sabe que Deus só vai permitir que o mal o toque na medida em que aquele mal opera o bem na vida dele. Mas Deus jamais vai permitir que o mal o toque de modo a destruí-lo. E do mesmo modo Paulo, lá em Romanos 8. Depois de listar um conjunto substancial de sofrimentos e dores que podem se abater sobre os filhos de Deus, Paulo conclui com uma verdadeira canção de confiança em Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu tenho a certeza de que nem a morte pode me separar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nada que possa me acontecer no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem Davi e nem Paulo têm o que temer, porque eles sabem que qualquer sofrimento e dor que vier sobre eles, nada disso poderá cumprir o propósito satânico de os levar a negar a Deus e então de serem destruídos. Davi completa esse pensamento relembrando no verso 2 como Deus o defendeu no passado. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, para me destruírem, eles tropeçaram e caíram.
Quer dizer, Davi não ficou isento de uma certa medida de sofrimento, né? Os adversários, seus inimigos, se levantaram contra ele, mas eles não conseguiram cumprir o seu intento. Quando eles tentaram me destruir, eles tropeçaram e caíram. Então ele relembra aqui no verso 2 como Deus o defendeu no passado, e ele demonstra no versículo 3 a certeza de que, assim como no passado, Deus continuará a defendê-lo. Ainda que um exército, no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisso no quê? Que Deus é a minha luz, que Deus é a minha salvação, que Deus é a fortaleza da minha vida. Nisso eu confiaria. Essa era a certeza e a confiança que Davi tinha em Deus. E você deve ter essa mesma certeza e confiança em Deus. De que não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Deus vai te defender no dia da adversidade, da mesma forma que Deus defendeu Davi no dia da adversidade. Se você crê no Senhor Jesus, Ele é a tua luz. Ele é a tua fonte de vida e vitalidade espirituais. Se você crê no Senhor Jesus, Ele é a tua salvação, Ele é a fortaleza da tua vida. E sendo que Jesus é a tua vida, vitalidade, salvação e fortaleza, por que Ele permitiria que o diabo conseguisse o seu propósito maligno de te afastar do amor de Deus que há nele, em Jesus? Sendo que o Senhor Jesus é a tua vida, vitalidade, salvação e fortaleza, porque Ele permitiria que Satanás conseguisse te destruir através do sofrimento e da dor que agora você enfrenta. Ele não permitiria isso, porque Ele é a tua vida, Ele é a tua vitalidade, Ele é a tua salvação, Ele é a fortaleza da tua vida. Se Ele é tudo isso para você, por que Ele permitiria que o diabo conseguisse seu intento maligno de te destruir? De te afastar dele e então te destruir. Ele não permitiria isso. Jesus vai permitir sim que você enfrente o dia da adversidade. Ou como Paulo coloca lá em Efésios 6, o dia mau. Jesus permite que nós vivamos dias de adversidade. Jesus permite que nós vivamos dias maus. Mas Ele permite o sofrimento e a dor na tua vida não para te destruir. Pelo contrário, para te fortalecer. E então, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, você pode e você deve se juntar a Davi e a Paulo nos seus cânticos de confiança em Deus, sabendo que Deus te defenderá dos propósitos malignos e satânicos. Mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto, você pode e deve proclamar com alegria e fé a confiança que você tem em Jesus, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é a luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu poderei ter medo? Meu Pai, o Senhor provou estar ao meu lado quando entregou o seu próprio Filho Jesus para que eu fosse salvo e recebido como filho teu. Quem poderia tentar me destruir se o Senhor está ao meu lado? Eu sei que nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome ou até a própria morte podem me separar do teu amor que encontrei em Jesus. Sou mais do que vencedor, pois sei que não serei destruído por nenhum mal, tendo a certeza de que quando o propósito que o Senhor tem para mim com essa adversidade tiver sido alcançado, o Senhor me livrará dela. Tenha plena confiança de que Deus te defenderá no dia da adversidade. E Deus te defende no dia da adversidade, te escondendo na sua presença. É isso que nos ensinam os versículos 4, 5 e 6. Uma coisa, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Davi afirma que ele pediu uma coisa a Deus. Talvez a coisa mais importante que Davi tenha pedido a Deus. E qual foi esse pedido? Ele pediu que ele possa morar, que ele possa habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E talvez você esteja pensando que com essa frase aqui, morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, com isso Davi estivesse se referindo a estar com Deus no céu por toda a eternidade. Mas não é isso que Davi está falando. Davi não está falando aqui da eternidade. Davi claramente está se referindo a morar na casa de Deus durante a sua vida terrena. A casa do Senhor, a que Davi se refere aqui, é o tabernáculo de Deus, que futuramente seria substituído pelo templo de Jerusalém construído por Salomão. Agora, obviamente que, tendo a nova aliança sido inaugurada pela morte de Jesus, Jesus pôs um fim ao culto simbólico estabelecido da aliança do Sinai. Então, como nós aplicamos esse morar na casa do Senhor para nós, crentes da nova aliança? Habitar na casa do Senhor, nós poderíamos dizer, é sinônimo de pertencer à igreja de Jesus. Quando nós lemos esse salmo aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós, crentes da nova aliança, nós devemos entender isso como pedir que Jesus permita que nós sejamos, ou que nós pertençamos à sua igreja. Ou ainda que nós pertençamos ao povo da nova aliança. Agora vocês devem ter percebido que eu deixei de lado uma parte importante do versículo 4. Davi não apenas pediu que ele pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele não apenas pedia, ó Senhor, me conceda a honra e o privilégio de habitar na tua casa por todos os dias da minha vida, e então ele parava ali. Não, ele pedia essa honra e esse privilégio a Deus, e então ele buscava essa honra e esse privilégio. Davi buscava por todos os meios que estivessem disponíveis a ele, habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Na semana passada nós dissemos que a verdadeira fé jamais é uma fé passiva. A verdadeira fé é sempre uma fé ativa. E é essa fé ativa que Davi está se referindo aqui. Davi pedia que pela sua misericórdia e graça, Deus lhe concedesse o privilégio e a honra de habitar na sua casa por todos os seus dias. E então, depois de ter feito esse pedido a Deus, Davi usava tudo aquilo que estivesse disponível a ele. Davi usava os meios de graça preparados por Deus para que, de fato, esse pedido que ele fazia a Deus lhe fosse concedido. E de novo, como nós aplicamos isso para nós, que somos crentes debaixo da nova aliança? Em primeiro lugar, sendo que habitar na casa do Senhor significa para nós pertencermos à igreja de Jesus, para que efetivamente habitemos na casa do Senhor, é necessário que nós sejamos membros ativos de uma igreja local.
Porque é um tanto quanto hipócrita querer cantar alguma canção que repita o versículo 4 aqui. Uma coisa pedir ao Senhor, tem uma canção do Diante do Trono que cita esse versículo, né? Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. É um tanto quanto hipócrita cantar uma canção assim, mas ser um membro não muito ativo de alguma igreja local, ser um membro relaxado de uma igreja local. Deus vai falar no céu, tá bom, eu não estou te entendendo, cara, porque tu está me pedindo que eu te conceda a honra, que tu habite na minha casa, mas tu não faz muita questão de comparecer na minha casa, né? Será que tu considera mesmo ser uma honra habitar na minha casa, se tu não te esforça nem um pouquinho? Para que efetivamente habitemos na casa do Senhor, é necessário que sejamos membros ativos de uma igreja local, frequentando com assiduidade a todos os cultos que são celebrados naquela igreja. Em segundo lugar, é necessário que usemos os meios de graça que Deus nos disponibilizou para que efetivamente sejamos contados como membros do seu povo, como habitantes, moradores da sua casa. E os dois meios de graça, por excelência, são a oração a Deus e o estudo da palavra. E o estudo da palavra aqui inclui não apenas o estudo pessoal nosso em casa, ele também inclui se colocar debaixo da pregação da palavra de Deus. Mas por que Davi quer habitar na casa de Deus? A gente pode pensar, por causa do versículo 5, porque no dia da adversidade Deus vai me esconder na sua casa, no seu pavilhão, no seu tabernáculo. Mas um pouquinho antes do versículo 5, por que Davi quer habitar na casa do Senhor? Ele responde essa pergunta na parte final do versículo 4. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, meditar no seu templo. Davi deseja contemplar a beleza do Senhor. Davi deseja ver a Deus. Davi quer ver a Deus. A ideia da contemplação de Deus, a ideia de contemplar a Deus, a ideia de ver a Deus é muito rica na história do povo de Deus. Desde os dias do antigo Israel, passando por toda a história da igreja, chegando até nós. Mas o que é contemplar a Deus? O que é ver a Deus? Para o misticismo católico romano da Idade Média, contemplar a Deus era sinônimo de ter uma experiência imediata com Deus. E quando eu digo aqui imediato, eu falo de uma experiência sem mediação alguma. Para os místicos católicos romanos da Idade Média, contemplar a Deus era sinônimo de ter uma experiência sem mediação com a divindade. Eles literalmente queriam experimentar a Deus, eles queriam literalmente ver a Deus, sentir a Deus. Tocar em Deus, abraçar Deus, beijar Deus. Por incrível que pareça, o misticismo católico romano da Idade Média foi, de alguma maneira, ressuscitado por igrejas e ministros ligados à chamada terceira onda do Espírito Santo.
Não é à toa que a ideia da contemplação de Deus, a ideia de ver a Deus, de ver a Jesus, é o tema de várias canções que existem por aí. E talvez a canção que mais tenha influenciado, a canção que talvez mais tenha sido tocada nas igrejas brasileiras, ela fez sucesso na primeira metade dos anos, na primeira metade da primeira década dos anos 2000. Ali ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até 2006, a partir de 2007, esse movimento começou a diminuir. Essa canção foi popularizada no Brasil por David Keelan, cujo título é Abra os Olhos do Meu Coração. A canção diz o seguinte: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Ele repete 4 vezes isso, daí vai para exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aí depois a música repete, santo, 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 quero te ver, quero te ver. Aí depois ele continua, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Eu fui um observador atento da chamada adoração extravagante da qual essa música é uma grande representante. Tá? E eu até posso dizer que eu fui influenciado em certa medida por esse movimento, mas ao mesmo tempo eu sou um crítico da teologia e da prática que foi popularizada por isso, por esse movimento. Tomando abra os olhos do meu coração como exemplo, o que significa ver a Deus? Porque é isso que o autor está dizendo. Eu quero te ver. Tá bom, mas o que é ver a Deus? E eu penso dessa forma por culpa do meu professor que me ensinou a pregar. Vocês ouviram algum barulho estranho aí? Eu ouvi um barulho, eu pensei que... eu pensei... O que houve? Daí eu vi os dois aqui rindo, mas o que houve? É a barriga, claro. Não foi, a minha barriga não. Voltando aqui, porque eu penso dessa maneira por culpa do meu professor que me ensinou a pregar. Porque o professor que me ensinou a pregar, ele sempre disse o seguinte, quando chega no momento de aplicar a pregação, tu não pode fazer uma aplicação genérica. Tu não pode dizer, você tem que amar as pessoas. Ou você deve ser cheio do Espírito Santo. Isso não é aplicar a palavra. Porque daí o ouvinte vai dizer, tá bom, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Como eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu vou aplicar a palavra, e a palavra se refere a amar o próximo, eu tenho que mostrar os meios pelos quais os meus ouvintes vão demonstrar esse amor. Se a palavra diz que os meus ouvintes devem ser cheios do Espírito Santo, quando eu vou aplicar a palavra, eu tenho que mostrar os meios pelos quais os meus ouvintes vão, de fato, ser cheios do Espírito Santo. Então, quero te ver, tá bom? Como eu vejo a Deus? O que é ver a Deus? Quando o cantor diz, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, tá bom, mas o que isso significa? Há outras músicas que falam acerca de de beijar a Jesus. Tá bom, mas o que é beijar a Jesus? Como alguém beija a Jesus? Será que de fato eles esperavam uma
teofania, eles esperavam que Jesus de fato aparecesse no seu meio, em carne e osso, para que eles pudessem vê-lo com os seus olhos, e então tocá-lo e depois abraçá-lo. Se por outro lado não é isso, se essa linguagem é metafórica, ver, tocar e abraçar a Jesus são metáforas que significam exatamente o quê? É metáfora para quê? O que é ver, tocar e abraçar a Deus e a Jesus na prática? Você deve ter percebido que a partir do momento que nós começamos a fazer esse tipo de pergunta, a letra dessa canção e de tantas outras, elas começam a se mostrar problemáticas. Mas certamente você deve estar pensando, tá bom, mas Davi não está fazendo o mesmo aqui nesse salmo? Davi não está literalmente dizendo para Deus, quero te ver? Quando ele escreve que deseja habitar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor? Não exatamente, porque Davi não está meramente dizendo que eu quero contemplar o Senhor. Davi está dizendo que ele quer contemplar a beleza do Senhor. E isso aqui faz toda a diferença, porque no original hebraico, essa palavra que foi traduzida aqui como beleza, ela aponta para as características intrínsecas de um ser ou de um objeto. Ou seja, o objetivo de Davi não era contemplar a Deus com os seus olhos. O objetivo de Davi era conhecer a Deus do modo como Deus era com relação ao seu caráter, com relação aos atributos de Deus, com relação a como Deus pensa, como Deus age, como Deus é. O objetivo de Davi não poderia ser contemplar a Deus com os seus próprios olhos, porque Deus já havia dito a Moisés que homem algum poderia vê-lo e permanecer vivo. E se a gente prestar atenção no versículo 4, contemplar a beleza do Senhor é explicado por aquilo que vem logo a seguir. Inquirir no seu templo, meditar no seu templo. Davi queria habitar na casa do Senhor para que, meditando na palavra de Deus, ele pudesse entender com maior acurácia e certeza quem Deus era no seu caráter e nos seus atributos. Então, o misticismo católico romano, cujo objetivo era ver a Deus na nudez da sua glória, essa era a linguagem utilizada pelos místicos lá na Idade Média, querer ver Deus na nudez da sua glória. Misticismo este que foi ressuscitado pelas igrejas ligadas à terceira onda. Esse misticismo é muito próximo do paganismo. Porque é o paganismo que quer experimentar a Deus sem nenhum tipo de mediação. O desejo místico de ver a Deus na nudez da sua glória, sem mediação, é condenada por Deus, nos escritos de Moisés, como o caminho mais rápido para a morte física e condenação eterna. Nenhum homem poderá me ver e continuar vivendo, Deus diz. Esse desejo é o caminho mais rápido para a morte física e para a morte eterna. Por quê? Porque Deus é tão santo e tão puro e nós somos tão pecadores que se nós víssemos a Deus na nudez da sua glória, nós definharíamos da mesma forma como os incrédulos definharão eternamente no inferno.
E antes que alguém cite a experiência de Moisés, que viu a bondade de Deus com os seus olhos, o que levou o seu rosto a brilhar, eu cito a interpretação do apóstolo Paulo acerca desse incidente. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo este véu é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Segundo Paulo, aquela manifestação de Deus que fez o rosto de Moisés brilhar, essa experiência, ela é menor e menos gloriosa do que a manifestação do Espírito Santo, quando ele traz libertação e conversão à medida em que o Evangelho de Jesus e a palavra de Deus são pregados, com poder e autoridade. Porque a glória manifesta no rosto de Moisés, ela foi aos poucos se dissipando, sumindo. Mas a glória transformadora do Espírito Santo, manifestada na pregação da palavra de Deus com poder e autoridade, essa glória aumenta cada vez mais, nos transformando segundo a imagem do próprio Jesus. Porque, na verdade, esse é o objetivo. Vou ler para vocês aqui o apóstolo João. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. João aqui fala de, no último dia, ver a Jesus como ele é, e quando nós o virmos como ele é, nós seremos tal como ele é. Ver a Deus tem o sentido de ser transformado à imagem de Deus. Ser transformado à imagem de Jesus. E, obviamente, ser transformado à imagem de Jesus não se refere à aparência física. Ser transformado à imagem de Jesus se refere à imagem
do seu caráter. No último dia, nós seremos feitos semelhantes a Jesus. Porque no último dia, nós veremos a Jesus face a face. No último dia, nós o veremos e nós seremos transformados segundo aquilo que Ele é. Mas enquanto o último dia não chega, nós progredimos nessa transformação. Porque essa transformação final, ela vai ser apenas o culminar da nossa santificação. O ápice da nossa santificação. A glorificação final dos filhos de Deus é o ápice da sua santificação. Enquanto aguardamos o dia em que, de fato, veremos Jesus face a face para sermos transformados segundo a imagem, enquanto nós aguardamos esse dia, nós contemplamos a imagem de Jesus não buscando alguma experiência mística. Nós contemplamos a imagem de Jesus na palavra de Deus. Sim. É isso que Davi quer dizer aqui com contemplar a beleza do Senhor. É ver a Deus nas páginas da sua palavra. Não é ter uma experiência mística com Deus. Nós contemplamos a imagem de Jesus na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A gente poderia pensar que a gente só vê Jesus no Novo, porque Jesus só aparece no Novo. Mas, na verdade, Jesus, em Mateus 5, a gente já repetiu isso, acho que já nas últimas duas pregações, em Mateus 5, Jesus diz que Ele veio para cumprir todas as coisas. Ele veio não para anular a lei, mas para cumprir a lei e para garantir que aqueles que vão herdar o reino de Deus também cumpram a lei. Porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então, nós contemplamos a Jesus em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Esse era o objetivo de Davi ao habitar na casa de Deus, meditar na palavra de Deus para que desse modo ele pudesse contemplar a beleza de Deus, entendendo o caráter de Deus, para que assim ele pudesse viver nesse mundo segundo o próprio Deus, imitando a Deus em todas as coisas. Nós devemos imitar a Jesus em todas as coisas. Porque no próprio Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, João termina o seu prólogo no versículo 18, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho de Deus nos revela a Deus. O Filho de Deus nos mostra quem Deus é. E nós vemos quem Deus é em Jesus através das páginas da Escritura, não através de alguma experiência mística de quem canta "Quero te ver", "Quero te abraçar", "Quero te beijar" ou qualquer outra coisa parecida. Porque isso não faz sentido do ponto de vista bíblico. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai defender no dia da angústia. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai esconder na sua casa, na sua tenda, no secreto da sua habitação. O tipo de pessoa que procura ver Deus, procura ver a Jesus nas páginas da Escritura para que possa entender como Deus é, para que possa entender como Jesus é, para que possa reproduzir na sua própria vida
quem Jesus é. Para que possa imitar a Jesus na sua própria vida. É esse tipo de pessoa que será defendido por Deus no dia da angústia. É esse tipo de pessoa que Deus vai esconder no dia da angústia, na sua casa. É esse tipo de pessoa que no dia da angústia Deus colocará sobre uma rocha. Versículo 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. É esse tipo de pessoa que Deus vai exaltar sobre os seus inimigos. É desse tipo de pessoa que Deus receberá o louvor no dia em que a sua salvação se manifestar. Você deve ser esse tipo de pessoa a quem Deus protege, a quem Deus esconde no seu tabernáculo. E como você será esse tipo de pessoa? Aqui de novo a lição do meu professor, né? Não basta eu dizer para vocês, vocês devem ser esse tipo de pessoa. Eu devo mostrar para vocês como vocês serão esse tipo de pessoa. Peça a Deus diariamente, assim como Davi pedia a Deus diariamente, que pela sua misericórdia e graça, Ele te dê o privilégio e a honra de habitar na sua casa por todos os dias da tua vida. A gente entende tudo ao contrário quando pensa que nós estamos fazendo um favor a Deus quando comparecemos para cultuá-lo. Não é nós que estamos prestando um favor a Deus. É Deus que está prestando um favor a nós. E isso significa que a gente não pode presumir do favor que Deus está prestando a nós. A gente jamais pode pensar, Deus jamais me tiraria o privilégio de habitar na casa dele. Por que Deus jamais tiraria esse privilégio de você? Ele tirou de Israel, lá em Isaías 1. Ele disse, eu não quero que vocês venham mais à minha casa para me cultuar. Eu não aguento mais o culto que vocês prestam a mim. Eu não quero mais que vocês venham. E Paulo disse que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Se Deus tirou, em Isaías 1, se Deus tirou o privilégio de Israel comparecer à casa de Deus, por que Ele não tiraria de você esse privilégio? Porque Ele não tiraria dos teus irmãos? É por isso que eu digo, nós não estamos prestando um favor a Deus, é Deus que está nos prestando um favor. E se Ele está nos prestando um favor, Ele não é obrigado a continuar prestando esse favor, porque é isso que é um favor, né? Um favor é uma coisa que não há obrigação. Isso é graça. Graça é aquilo em que não existe obrigação. Deus não é obrigado a continuar permitindo que nós habitemos na sua casa. Então, reconhecendo que não é você que presta um favor a Deus, mas é Deus que presta um favor a você, peça a Deus diariamente que pela sua misericórdia e graça, Ele continue te dando o privilégio e a honra de habitar na sua casa por todos os dias da tua vida. E tendo feito esse pedido continuamente e a cada dia, a partir dos meios de graça que Deus te concedeu, se esforce para efetivamente habitar na casa do Senhor todos os dias da tua vida. Use
Falei isso quando nós pregamos o Salmo 25. Use o teu melhor horário para orar a Deus e para estudar a sua palavra. Tenha como objetivo, nesse período de oração e estudo, tenha como objetivo conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Jesus, para que você possa imitar ao teu pai como um filho amado, como Paulo escreve lá aos Efésios. Você imitará ao teu pai como filho amado através da tua imitação a Jesus. E em hipótese alguma despreze a comunhão com Deus e com o povo de Deus, que ocorre todas as vezes que o povo de Deus se reúne para cultuá-lo. Não despreze isso. Porque se alguém despreza isso, como essa pessoa vai poder recitar o Salmo 27? Versículo 4 para Deus. Ela não pode. Ela não pode dizer uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei. Porque ela não está buscando. Ela não está usando os meios de graça. Ela não está, de fato, se esforçando para habitar na casa do Senhor. Ela, de fato, não considera um privilégio. Acha que está fazendo um favor para Deus. Eu ia falar uma coisa, mas não. Seja um membro ativo da igreja, se esforçando para sempre estar presente em todos os cultos. Porque agora mesmo, e quando eu falo isso, eu não falo isso como forma de me exaltar, mas agora mesmo você está experimentando uma manifestação mais gloriosa do Espírito Santo do que aquela experimentada por Moisés. Pelo menos é o que Paulo afirma em 2 Coríntios. Nessas canções, esse movimento de adoração extravagante, muito se falava acerca da manifestação da glória de Deus e a ideia de ter a sua face brilhando com a glória de Deus, como Moisés teve. A pregação da palavra de Deus é uma manifestação mais poderosa e mais gloriosa do que aquilo que Moisés experimentou. Então não despreze isso. À medida em que você dá atenção à pregação da palavra de Deus, debaixo do poder e autoridade do Espírito Santo, você é levado a contemplar nas páginas da Escritura a beleza de Jesus em medidas cada vez mais profundas. E à medida em que você contempla a beleza da glória de Jesus, e aplicando todas essas coisas à tua vida e às suas circunstâncias, você é feito mais semelhante ao próprio Jesus. Então, não faça, em primeiro lugar, não despreze isso. Em segundo lugar, não faça como Moisés, que cobria o seu rosto com um véu, para que Israel não visse a diminuição da glória de Deus no seu rosto. Não, descubra o teu rosto para que todos vejam quanto o Espírito Santo já trabalhou na tua vida, te tornando cada vez mais semelhante a Jesus.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas o velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vivendo dessa forma, você não estará isento dos sofrimentos e dores da vida, porque por muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Mas, vivendo dessa forma, você terá a garantia e a certeza de que Deus não permitirá que você sofra além da medida que te beneficiará no processo de santificação e amadurecimento espiritual. Mas os intentos satânicos de te destruir, desses intentos você estará a salvo, porque no dia da angústia, Deus te defenderá e Deus te esconderá no secreto da sua presença. Tenha plena confiança de que Deus te defenderá no dia da adversidade. Tenha plena confiança de que Deus te esconderá no dia da adversidade. E agora nós entramos na parte do Salmo em que Davi lamenta diante de Deus os seus sofrimentos e as suas dores. Pelos 2 pontos anteriores, nós percebemos que só podemos ter a certeza de que Deus nos defenderá e esconderá no dia da adversidade se realmente buscarmos habitar na sua casa para sermos conformados à imagem do seu Filho, obedecendo a sua palavra em todas as coisas e em quaisquer circunstâncias. E um dos meios de graça para que habitemos na casa de Deus e entendamos o seu Filho a ponto de o imitarmos neste mundo, um dos meios de graça é a oração. No versículo 7 nós lemos o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Nós aprendemos com Davi, não apenas neste salmo, mas em todos os seus salmos, especialmente nesse versículo aqui, nós aprendemos que é muito apropriado que nós apresentemos a Deus as nossas queixas e os nossos lamentos. É muito apropriado que nós façamos isso, porque o que adianta nós nos queixarmos e nos lamentarmos para pessoas iguais a nós que não podem fazer nada por nós? Existe algum benefício ali? Não existe, né? E com isso eu não estou dizendo que a gente não possa conversar com os irmãos e compartilhar com eles as nossas dificuldades. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não deve parar nesse compartilhamento, porque se a gente apenas compartilha, nenhum bem sai dali. Porque ainda que eles possam nos animar e nos fortalecer, eles não têm o poder para mudar a nossa circunstância. Eles não têm efetivamente o poder para nos ajudar da forma como nós queremos ser ajudados. Observe a oração de Davi aqui no verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando a te clamar. Tem piedade, tem misericórdia de mim e responde-me. Davi começa a sua oração pedindo que Deus lhe responda. Davi começa a sua oração pedindo que Deus responda positivamente aos seus pedidos. Você faz isso ao orar a Deus? Você começa as suas orações pedindo que Deus responda? Antes de pedir qualquer coisa, o primeiro pedido: Senhor, por favor, faz aquilo que eu vou te pedir.
Ou você meramente faz os pedidos a Deus sem se preocupar em antes pedir que Ele te dê uma resposta positiva? Nós devemos começar a fazer como Davi. Antes de pedir qualquer coisa, é mais ou menos como se a gente encontrasse uma lâmpada mágica como aquelas do Aladim, né? E daí a gente, né, acaricia a lâmpada, aí sai o gênio, né? E daí o gênio normalmente vai dizer que a gente tem direito a 3 pedidos. Qual é o primeiro pedido que a gente faz para o gênio? Que nós tenhamos um número infinito de pedidos, né? Se nós temos 3 pedidos, o primeiro pedido qual é? Que eu tenha um número infinito de pedidos, porque daí eu não preciso me preocupar em esgotar os 3 primeiros pedidos. Se com certeza Ele vai me conceder os 3 primeiros pedidos, o meu primeiro pedido é que eu tenha infinitos pedidos, e então Ele vai ser obrigado a me dar esses infinitos pedidos. É mais ou menos a mesma coisa aqui. A primeira coisa que eu tenho que pedir a Deus é que Deus faça aquilo que eu vou pedir a Ele. Nós devemos pedir que pela sua misericórdia e graça, Ele nos ouça com boa vontade e nos dê aquilo que estamos pedindo a Ele. E daí ele continua no verso 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi continua o seu lamento, afirmando que quando Deus lhes disse, buscai o meu rosto, ele disse a Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o rosto do Senhor. Deus continuamente está nos dizendo, buscai o meu rosto, buscai a minha face. Mas nós custamos a ouvir a voz de Deus que nos ordena a buscá-lo. Quando é que Deus nos chama a buscá-lo? No dia da angústia, em meio aos sofrimentos e dores. É nesse momento que Deus está gritando com a gente. No dia da adversidade, a gente tem que encarar a adversidade como Deus gritando conosco. Me busca. E com isso não quero dizer que nós devemos buscar a Deus apenas nos dias de angústia. Não, a nossa busca a Deus deve ser constante e diária, tanto nos dias de angústia como nos dias de bênção. O que eu quero dizer é que a gente sempre deve interpretar a angústia como Deus falando conosco. Me busque. Busque o meu rosto. Busque a minha face. Mas, de novo, o que é buscar a face de Deus? Na linguagem do Antigo Testamento, a face de Deus está ligada às bênçãos da aliança. A luz do rosto de Deus brilhando sobre o seu povo é Deus abençoando o seu povo. Deus virando a sua face para alguém é Deus abençoando essa pessoa. Deus virando as suas costas para essa pessoa é Deus amaldiçoando a essa pessoa. Buscar a face de Deus, então, significa orar a Deus com fé e arrependimento para que Ele cumpra nas nossas vidas e no meio do seu povo, para que Ele cumpra nas nossas vidas as promessas contidas na sua palavra. As mesmas promessas que garantirão a nossa libertação e salvação de tudo aquilo que causa sofrimento e dor em nós. Isso fica mais claro no versículo 9. Não escondas de mim a tua face, não escondas de mim o teu rosto, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Como a poesia hebraica funciona sempre com a ideia de repetição, ou repetindo algo que confirma aquilo que foi dito anteriormente, ou então repetindo o contrário, se Deus escondesse o rosto de Davi,
Deus estaria rejeitando a Davi com ira. Então Davi está dizendo, por favor, não me rejeite, não me trate com ira. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. O Senhor me ajudou até agora, por que o Senhor me desampararia? O Senhor sempre foi a minha ajuda, o Senhor sempre foi a minha salvação, por que o Senhor me desampararia agora? Crentes e pastores muito bem intencionados já falaram que muitas vezes as orações dos filhos de Deus se limitam apenas a pedir as bênçãos de Deus. Você provavelmente já deve ter ouvido algo parecido. Os filhos de Deus somente pedem a Deus bênçãos, mas nunca oram a favor de outras coisas. E de fato, essa crítica, ela é válida num certo sentido. A gente deve analisar as nossas orações para ver se nós não estamos orando de forma pecaminosa. Como o Tiago nos alertou na sua epístola. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então essa crítica, ela tem uma certa validade. Como nós podemos saber se estamos orando de forma pecaminosa? Como nós podemos saber se nós nos enquadramos naquilo que Tiago falou? Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado. Pedis de modo pecaminoso, só para gastardes em vossos prazeres. Como nós podemos saber se os nossos pedidos a Deus se enquadram nisso? É simples. Quando nós pedimos a Deus bênçãos que nós não temos necessidade alguma. Quando eu peço a Deus alguma bênção, da qual eu não tenho necessidade alguma, eu estou pedindo de forma errada, eu estou pedindo de forma pecaminosa. Mas você pode ter certeza de que, se você percebe em si mesmo uma necessidade digna, se você percebe que na sua vida a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus não está se manifestando como a palavra de Deus afirma, se você sente uma necessidade que a palavra de Deus considera uma necessidade digna, cuja solução já foi apresentada por Deus na sua palavra, na forma de uma promessa ou bênção, se este é o teu caso, você pode ter certeza que você está orando de forma correta. Conforme a vontade preceptiva de Deus revelada a ti na sua palavra. Você não está pedindo para gastar em prazeres nada santos. Não, você está pedindo porque você vê em si mesmo uma necessidade para a qual o próprio Deus já apresentou uma solução na sua palavra. Então, sendo este o teu caso, não se deixe intimidar e nem fique envergonhado de pedir a Deus todas quantas bênçãos você crê serem necessárias para solucionar as suas necessidades. E orando dessa forma, conforme a vontade preceptiva de Deus, os apóstolos João e Paulo te dão a certeza de que Deus está te ouvindo de boa vontade, o que garante a você
que você receberá de Deus aquilo que pede a Ele. E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi pregado, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus quer receber de você a glória e a honra à medida em que as promessas dele suprem as suas necessidades. Porque se mesmo os nossos pais, sendo maus, souberam nos dar coisas boas, quão melhor serão as bênçãos, quão melhores serão as bênçãos que o nosso Pai Celeste, que é perfeitamente bom, nos dará em resposta às nossas orações. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mas para isso, para que nós possamos dar glória e honra a Deus à medida em que as promessas dele suprem as nossas necessidades, para isso é necessário que nós oremos com uma fé perseverante, uma fé que nunca desiste. Uma fé que nunca desiste, apesar da aparente demora de Deus em nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Nas últimas pregações nós mostramos como o pecado é um impeditivo a essa oração perseverante. O pecado impede que nós oremos com perseverança. Um outro impeditivo para a oração perseverante é exatamente a confissão positiva, que nós citamos na introdução da mensagem. A confissão positiva, ela impede a oração a Deus, porque como você vai orar a Deus para que através do cumprimento das suas promessas, Ele resolva tudo aquilo que está errado na tua vida, se você não pode nem reconhecer e nem confessar aquilo que está errado? Como você pode pedir cura se você não pode reconhecer que está doente? Como você pode pedir que Deus te livre da dor se você não pode reconhecer que está com dor? Como você pode pedir por salvação se não pode reconhecer que está perdido? Como você pode pedir por livramento se você não pode reconhecer que está preso? Como você pode pedir por restauração se não pode reconhecer que algo está quebrado, que algo está errado? Então a confissão positiva, ela impede a oração. Aquilo que essa gente proclama como sendo fé, não é fé nenhuma. Mas o oposto da confissão positiva também impede a oração. E o que é o oposto da confissão positiva? O oposto da confissão positiva é a autocomiseração. Você deve estar pensando que palavrão é esse. Autocomiseração é coitadismo, é o vitimismo. Nós encontramos um consolo carnal e pecaminoso quando nós vemos a nós mesmos como coitadinhos, como vítimas de circunstâncias ruins e da maldade das pessoas. Quando nós nos vemos a nós mesmos como coitadinhos, como vítimas, nós nos sentimos consolados ao nos vermos dessa forma. Um consolo carnal, um consolo pecaminoso.
E esse consolo carnal e pecaminoso impede que nós busquemos o consolo real e verdadeiro de Deus. Ou ainda quando a gente quer ser visto pelas outras pessoas como coitadinhos, como vítimas das circunstâncias. A gente gosta que as outras pessoas olhem para nós e veem em nós pessoas coitadinhas, vítimas das circunstâncias ruins da vida, vítimas da maldade das pessoas, o desprezo das pessoas. Quando nós os consolamos dessa forma, através da autocomiseração, através do coitadismo, através do vitimismo, por que nós oraríamos a Deus? Por que nós buscaríamos o consolo que só Deus pode nos dar através do cumprimento das suas promessas em nós? Então, tanto a confissão positiva, aquela superstição que tenta negar a ideia do sofrimento, que nega a realidade da dor, quanto o coitadismo, quanto o vitimismo, impedem a nossa oração a Deus. Então, para que você busque a face de Deus diariamente, com aquela oração que é feita com fé perseverante, não se deixe levar nem pela confissão positiva e nem pelo coitadismo, nem pelo vitimismo. Pelo contrário, com fé, reconheça a realidade da dor, reconheça a realidade do sofrimento que te afligem e também reconheça que apenas Deus tem a resposta adequada para solucionar as suas questões. E então insista com Deus diariamente, orando a Ele sem desistir, para que Ele te dê o consolo. Um consolo real e verdadeiro, que de fato supra as suas necessidades, que de fato resolva aquilo que você vê de errado na sua vida. Deus te ordena a buscá-lo no dia da adversidade. Então busque a Deus no dia da adversidade. Encare a adversidade como Deus te chacoalhando e gritando contigo. Me busque. E como resultado dessa busca diária e insistente, feita com uma fé perseverante, uma fé que reconhece tanto a realidade do sofrimento quanto o fato de que apenas Deus pode nos dar uma resposta adequada às nossas questões, como resultado dessa busca diária e insistente, Deus nos dará a sua bênção no dia da adversidade. E essa bênção, ela culminará no livramento final de tudo aquilo que nos aflige e angustia. E a primeira bênção nós encontramos no versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. A primeira bênção que Deus nos dá no dia da angústia é a certeza de que nós estamos sendo guiados por Ele na sua vontade, em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas circunstâncias. E nós não temos tempo agora para discutirmos isso, para entrarmos nisso com detalhes, mas você pode sempre ouvir novamente a pregação que nós fizemos no Salmo 25, onde nós tratamos disso com profundidade. De uma forma resumida, ser guiado por Deus, ou fazer a vontade de Deus, não tem nada a ver com tentar descobrir os planos ocultos de Deus para nós. Porque se os planos de Deus são ocultos, eles são ocultos porque eles não nos dizem respeito. Ser guiado por Deus é simplesmente obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, em tudo aquilo que fizer e em qualquer circunstância que você esteja vivendo. Isso é ser guiado por Deus.
Como pastor, esses dias eu vi um vídeo, ele falou acerca de uma mulher que estava casada com um incrédulo, ela já estava casada com ela crente, ele incrédulo, que ela já estava casada com ele há 20 e poucos anos. Depois de todo esse tempo de casamento, ela resolveu se separar do seu marido. E daí ela estava conversando com esse pastor e ela estava dizendo, olha, eu não aguento mais isso. Porque é difícil continuar casada com um homem que não crê nas mesmas coisas que eu creio. Então agora eu me separei do meu marido e eu estou buscando saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E daí esse pastor disse, eu sei qual é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você volte para o teu marido incrédulo. Porque se Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, se o cônjuge incrédulo faz questão de continuar vivendo com o crente, não é o crente que deve buscar separação. Essa é a vontade de Deus para a vida daquela mulher. No caso, ele não disse se ela já tinha se casado com ele, ela sendo crente e ele incrédulo, ou se depois eles terem se casado, ela se converteu e ele não. Mas a questão é que a vontade de Deus, ela não precisava orar a Deus para descobrir qual a vontade de Deus para ela. Não, a vontade de Deus para ela estava clara lá em 1 Coríntios 7. E daí a resposta dela para esse pastor foi o seguinte, não, o senhor não pode dizer isso para mim. Porque eu duvido que se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor faria isso. Ele disse, bom, em primeiro lugar, tu não perguntou o que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Tu quer saber qual é a vontade de Deus para ti. Não, a questão não é aquilo que eu faria se eu estivesse vivendo a tua circunstância. A questão é que tu está dizendo que quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida está claro na palavra de Deus. Então, de novo, não existe esse misticismo de, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você o obedeça em todas as coisas, em qualquer circunstância que você esteja vivendo. Seja nos momentos de bênção, seja nos momentos de adversidade. A segunda bênção, relacionada a essa primeira, nós encontramos no versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Davi não quer ser entregue à vontade dos seus adversários. A segunda bênção, então, relacionada à primeira, é que, como pela nossa obediência à sua palavra, Deus está guiando as nossas vidas segundo a sua vontade, Deus nos livrará daqueles planos satânicos que pretendem nos destruir. Pense, por exemplo, em José. Aquele José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo lá no Egito. Pense no que ele disse aos seus irmãos. Ele disse o seguinte: vocês me venderam como escravo porque vocês queriam o meu mal. Vocês queriam o meu mal. Mas Deus limitou a maldade de vocês. Deus limitou a maldade de Potifar. Deus limitou a maldade do carcereiro. Deus limitou a maldade de Faraó para que agora eu fosse colocado como a segunda maior autoridade do Egito, para que o meu pai, vocês e as famílias de vocês fossem preservados da fome que agora se abate sobre nós. Vocês quiseram um mal contra mim, mas Deus usou esse mal para fazer o bem. Eu sofri sim, porque não pense que foi fácil para mim ser escravo e depois ser acusado facilmente e ficar preso, injusto na cadeia.
Não foi fácil, eu sofri. Mas vocês não conseguiram o mal que vocês queriam. Vocês queriam que eu fosse destruído. Deus não permitiu que o mal de vocês se cumprisse. Deus usou o mal só até o ponto em que ele cumprisse os propósitos dele para mim e para vocês. Agora, Deus somente usou a maldade dos irmãos de José para abençoar a José dessa forma, porque em todas as coisas, em todas as circunstâncias, José se esforçou para obedecer a Deus em tudo. Se José tivesse se rebelado contra Deus, se José tivesse dito, é injusto que o Senhor faça isso comigo, é injusto que o Senhor me permita que eu seja sequestrado da minha família e vendido como escravo, e é injusto que depois de ter acontecido tudo isso, o Senhor permita ainda que eu seja acusado falsamente e seja lançado na cadeia, sem ter cometido crime algum. É injusto que o Senhor permita que isso aconteça. Se José tivesse se rebelado contra Deus e assim passasse a desobedecer a Deus, o intento maligno dos seus irmãos teria se cumprido, porque José jamais chegaria a ser o segundo homem no Egito. José teria morrido no Egito como um escravo qualquer, e ele seria esquecido pela história. Todas as adversidades que você agora está enfrentando, elas foram, o objetivo do diabo com elas é te destruir. O diabo quer te destruir. Mas Deus usa os planos malignos de Satanás para te abençoar, impedindo que ele alcance vantagem sobre você, impedindo que te destrua. Mas isso só será verdade na tua vida se você, assim como José, obedecer a Deus em tudo. Se você obedecer a Deus em tudo, sendo guiado por Deus em todas as coisas, então você será livre da vontade daquele que quer te destruir. Você será livre da vontade dos teus inimigos. A terceira bênção, versículo 13. Morreria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terceira bênção é que você poderá ter certeza de que Deus te livrará e salvará de toda a adversidade, do sofrimento e da dor que agora te angustiam. Davi afirma nesse verso que se ele não tivesse a certeza de que ele veria a bondade de Deus na terra dos viventes, certamente ele morreria. O que é ver a bondade de Deus na terra dos viventes? Em primeiro lugar, o que é a bondade de Deus nesse contexto? Nesse contexto, a bondade de Deus se refere ao livramento e salvação da adversidade. Livramento e salvação da dor e do sofrimento. Isso que é a bondade de Deus nesse contexto. Ver a bondade de Deus na terra dos viventes significa ver o livramento e a salvação da angústia ainda aqui e agora, enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós vivemos aqui. A certeza de Davi é que ele não morreria antes que ele visse a bondade de Deus na sua vida. Ele não morreria antes que ele visse Deus o livrando da adversidade, do sofrimento e da dor. Ele diz, se eu não tivesse a certeza de que eu veria a bondade de Deus na terra dos viventes, eu certamente já teria morrido.
Davi tinha certeza que ele ainda veria a bondade de Deus nesse mundo. Você deve ter a mesma esperança e certeza. Você deve dizer para si mesmo, mas não apenas para si mesmo. Você deve dizer para si mesmo e para Deus: eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu ainda verei a bondade do Senhor enquanto eu estou vivo aqui. Quando Deus tiver terminado de tratar comigo através dessa adversidade, Ele me livrará dela. Eu ainda vou ver todas as minhas necessidades supridas pelo cumprimento das promessas de Deus. Eu não preciso esperar a morte para que a morte me livre do sofrimento. Porque é assim que as pessoas normalmente tratam a morte, né? Alguém morreu depois de uma doença muito sofrida, muito terrível, é dito acerca dessa pessoa: agora essa pessoa descansou. Agora essa pessoa está livre dos seus sofrimentos. Davi está dizendo: eu não preciso esperar a morte para me ver livre do sofrimento e da dor. Eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E tendo essa certeza de fé, você experimentará a quarta bênção de Deus. Versículo 4. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tendo essa certeza de fé, você será animado e fortalecido a esperar a Deus, em Deus, o cumprimento das suas promessas, com uma fé que é obediente. De novo, nós não temos tempo para tratarmos disso com profundidade aqui, mas você sempre pode ouvir novamente a pregação que nós fizemos no Salmo 25. De forma resumida, já que a fé verdadeira nunca é uma fé passiva, mas sempre é uma fé ativa, esperar em Deus nunca é uma atitude passiva. Esperar em Deus é obedecer a Deus enquanto nós esperamos que Ele faça por nós aquilo que apenas Ele pode e quer fazer por nós. Então, tendo o ânimo de que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, espere em Deus o cumprimento das suas promessas, obedecendo, tendo a certeza de que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fortaleça o teu coração para que a tua obediência a Deus, pela qual você espera nele, seja uma obediência verdadeira e sincera, uma obediência que flui de um coração completamente entregue a Deus e que o ama com verdade e integridade. Agindo dessa forma, você poderá ter a certeza de que Deus te abençoará no dia da adversidade e que a bênção de Deus no dia da adversidade culminará no livramento final dela. Quando você ver a bondade de Deus cumprida, sendo feita na tua vida. Não há mais muitas coisas que nós poderíamos acrescentar a tudo aquilo que foi dito. Busque a Deus no dia da adversidade, conforme tudo aquilo que nós vimos aqui. Não apenas aquilo que nós vimos aqui hoje, conforme a tudo aquilo que nós já vimos em todas essas pregações que nós estamos fazendo. Busque a Deus no dia de adversidade e Ele te defenderá, esconderá e abençoará.